Bom dia, minha gente, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que está um pouco diferente. Essa nossa aula é ao vivo, é isso mesmo, minha gente, está acontecendo ao vivo a nossa aula de hoje. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje, para o segundo e terceiro ano. E aí, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje, nós vamos estudar os números. E o tema da nossa aula é reconhecimento de números pares e ímpares, representação e localização de números na reta numérica. Temos a habilidade trabalhada hoje. Professora, por que a senhora fala tanto dessas habilidades quando está nas aulas? Gente, isso é para ajudar os professores, tá? Vou aproveitar para ir explicando algumas coisas ao longo da nossa aula, porque sempre tem uma dúvida ou outra de algumas pessoas que me encontram na rua, tá certo? Então, vamos começar. Professora, a senhora falou e eu não entendi o que a gente vai estudar hoje. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são números pares e o que são números ímpares. E vamos estudar um pouquinho mais sobre a reta numérica, fazer localização desses números na reta numérica, tá certo? Então vamos começar. Gente, só para lembrar, caso você tenha um elogio, queira dar um alô, queira tirar alguma dúvida, o chat está aberto. É só você digitar aí e mandar a sua dúvida, tá certo? Ou o seu elogio, tá? Vamos lá começar. Primeiro nós vamos entender o que é número par e número ímpar. Isso nós vamos começar lendo uma parlenda. O que é uma parlenda? São versinhos curtos, às vezes ritmados, às vezes não, que são lúdicos e ajudam a gente a entender o nosso assunto. Então, vamos ler essa parlenda aqui. Casal é par, 2 sapatos, par de sapatos. Trilho de trem é par, 2 vasos, par de vasos. Par de olhos, 2 olhos. Par de orelhas, 2 orelhas. Cavalo e égua na cocheira, lado a lado, belo par. Gente, deu para entender um pouquinho que quando a gente fala de par, nós estamos falando de casais, de 2 coisinhas juntas. Quando ele fala assim, 2 sapatos, par de sapatos. 2 vasos, par de vasos. Então, sempre que a gente for falar de par, a gente lembra que é um casalzinho, tá? Que são 2 juntinhos. Isso vai ajudar a gente a entender o nosso assunto mais na frente, tá certo? E aí, agora eu tenho uma perguntinha para vocês. O que mais a gente pode ter de par, assim, no nosso dia a dia, que a gente olha e encontra em pares? Deixa eu ver aqui, Par de brincos, né? Olha aqui que brinco lindo. Par de meias, par de luvas, par de sapatos, como foi dito. Então, tudo que a gente tiver de 2, a gente chama de par, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho mais essa história de par ou ímpar. Preste atenção na imagem. Eu tenho aí aves, né? São pássaros. E eu tenho um número de 1 a 6. E aí eu tenho já marcadinho, já circuladinho, os casalzinhos, tá certo? E aí a gente vai ver se o número ele é par ou ele é ímpar. Preste atenção comigo no número 1. Aqui embaixo, tá vendo que só tem um passarinho? E esse pássaro, ele tá sozinho. Ele não tem o casalzinho dele. E ele nem tá circuladinho, tá vendo? Então, 1 não é um número par. 1 é um número ímpar. Porque ele não tem o casalzinho dele. Agora, vamos lá para o número 2, em cima, tá vendo? Tem 2 passarinhos juntos e eles estão circuladinhos. Então, aí, sobrou algum, não sobrou nenhum, né? Então, 2 é um número par. Então, vamos só relembrar. 1 é ímpar, 2 é par. Vamos agora para o número 3, lá embaixo, tá vendo? Tem 2 avezinhas juntas, circuladas, e uma que sobrou. Eita, sobrou uma, professora. Então, 3 é ímpar, porque sempre que sobrar 1, esse número vai ser ímpar. Vamos agora para o número de cima, o número 4. Tem 2 casalzinhos, né? Sobrou algum? Não, não sobrou nenhum. Então, 4 é par, tá? É um número par. Então, vamos só relembrar. 1 é ímpar,
2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. Vamos para o número 5 lá embaixo. Eu tenho 2 casaizinhos e sobrou 1. Ah, professora, sobrou 1. Então, 5 é ímpar. Isso mesmo. Vamos em cima fazer o número 6. Ó, no número 6, eu tenho 3 casaizinhos. Ó, veja que não sobrou nenhum passarãozinho só. Então, 6 é um número par. Porque quando sobra, é que é número ímpar. Então, vamos só relembrar, gente. 1 é par, 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. E os outros números, professora? Vamos só fazer essa separação. Ó. Quais são os números pares que a gente tem aqui? 2, 4 e 6, que são esses aqui de cima, tá? E quais são os ímpares? 1, 3, 5. Professora, os números não acabam aí, né? Os números são infinitos e vão seguindo. Cadê o restante dos números? Vamos fazer agora, tá? Vamos continuar fazendo essa verificação. Nós vamos continuar com o número 7, 8, 9 e 10, tá certo? Vou trazer estrelinhas para a gente contar. Tem 7 estrelinhas aí e a gente vai fazer os grupinhos até ver se vai sobrar uma estrelinha ou não. Se sobrar, o número é ímpar. Lembra, tá certo? Ó, tô fazendo os casais e sobrou uma. Então, 7 vai ser um número ímpar, tá certo? A mesma coisa a gente vai fazer com o número 8. Vamos fazer os casaizinhos, ó. Vamos ter todos os casais de pares, ó. Então, sobrou, não sobrou. Então, se não sobrou, ele é um número par, tá certo? Vamos para o número 9. Ó, tenho 9 estrelinhas aí. E a gente vai fazer os casaizinhos, ó. Continua fazendo o casal. Sobrou uma estrelinha. Ah, professora, sobrou uma estrelinha. Então, 9 vai ser ímpar, tá certo? Vamos agora para o número 10. Tenho 10 estrelinhas aí. Olha os casais sendo formados, gente. Sobrou algum? Não sobrou. Então, 10 vai ser ímpar, é par. Então, gente, presta atenção. 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. 7 é ímpar, 8 é par. 9 é ímpar, 10 é par. Se você observar, nunca vai ter assim, 2 números pares seguidos, 2 números ímpares seguidos. Vai ser sempre uma alternância. Um número é ímpar e o outro é par. Um número é ímpar e o outro é par. Tá na dúvida para saber se o número é par ou é ímpar? Faz umas bolinhas na quantidade dos números que você quer e vai fazendo os casais. Sobrou algum, é ímpar. Se não sobrou, ele é par, tá certo, gente? Então, só para a gente finalizar, resumir aí esses conceitos. O número é par quando o resto de sua divisão por 2 é 0. Ou seja, se não sobrar nenhum casal, esse número é par. E aí eu tenho alguns números, ou os números que são pares. Eu vou ter o 0, porque se 1 é ímpar, o 0 que vem antes, ele é par, né? Então, 0 é par, 2, 4, 6 e 8. São números pares. E quando eu faço a divisão que resta 1, ou seja, que sobra um número, ou um bichinho, ou uma bolinha, então esses números vão ser ímpares. E aí eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9 como números ímpares. Tá certo, gente? Ficou bem entendido isso, né? Vamos pegar isso aí e vamos saltar numa reta numérica. O que é uma reta numérica? A reta numérica, ela é uma linha, ela é uma reta com números. Por isso que o nome se chama reta numérica. E aí, o que a gente vai fazer? Observe a sequência dos números e indique somente os números pares a partir do 0. Eu vou circular só os números que for par, tá certo? Presta atenção. Eu tenho 0, eu tenho 2, 4, 6, o 8, o 10, que foram os números que a gente já viu, né? Lá anteriormente.
Vamos continuar a sequência. Eu tenho 12, 14, 16, 18, 20, parei no 22. Porque se eu quiser, eu vou continuar, né? E aí os números são infinitos. Aí a pergunta é, qual é o algarismo na unidade dos números pares? Por quê? Gente, lembra que eu falei que os números pares são 0, 2, 4, 6, 8? Porque todo número que for terminado com esses números, ele vai ser um número par. Como assim, professora? O 10 não é par? Por que o 10 é par? Porque lá no finalzinho dele também você vê o 0. E 0 também é par. Além de quando a gente divide, não sobra nada. Mas aí eu quero fazer esse reconhecimento muito rápido, professor. Eu quero olhar o número e saber se esse número é par ou é ímpar. É só você olhar o finalzinho dele. Se no finalzinho dele, lá na casa das unidades, tiver o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8, esse número vai ser par. Como assim, professora? Olha o número 22, aquele último número que a gente circulou. Não termina em 2? Então, se ele termina em 2, ele é um número par. Ah, professora, eu entendi. Então, toda vez que um número tiver o número 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é um número ímpar. Isso. Pode observar que os outros números que a gente não circulou, que são os números ímpares, eles vão terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Preste atenção ali no número 15. O número 15, ele termina em 5. Então, ele é um número ímpar, porque ele vai terminar com 5, e 5 é ímpar, tá certo? Além de quando a gente dividir, só sobra 1, tem o resto 1, tá certo? Então, lembre-se, eu preciso só olhar para a casinha da unidade para saber se o número é par ou ímpar de forma mais rápida, tá? Vamos continuar. Preste atenção que a gente vai usar essa lógica de olhar para o último número, tá? O número 138, ele é par ou ele é ímpar? Ah, professora, 138, ele termina em 8. Então, se ele termina em 8, 8 é par, então 138 vai ser um número par, tá certo? Se fosse o número 139, terminou em 9, então 9 é ímpar, então o número 139 vai ser ímpar, tá certo? É só a gente pegar essas regrinhas de decorar. Quais são os números pares e quais são os números ímpares. Por isso que a gente vai repetir bastante durante as aulas. Agora preste atenção aí na letra E. Qual é o número ímpar que fica entre 375 e 379? Trouxe para você aí a retinha, tá certo? E deixei os espaços em branco para a gente continuar essa sequência numérica. Eu já tenho 375, e aí eu vou fazer o 376, 377, 378 e agora o 379, que já está aí. Preste atenção na pergunta. Ele quer um número ímpar que fica entre 375 e 379. Preste atenção aqui comigo, Eu tenho o 375 e o 379. Desses três números aqui, eu preciso saber qual é o número ímpar. Eu tenho 376. 376, ele é par ou ele é ímpar? Ora, ele termina em 6. Então, ele vai ser par, né? Porque se ele termina com um número par, então ele se torna par. Agora, 377. Professora, ele termina com 7 e 7 é ímpar. Então, 377 é ímpar. Segura esse número, tá? Vamos ver o próximo. 378. Professora, ele termina em 8. Então, se ele termina em 8, ele é um número par. Ele não vai ser um número ímpar. Isso, muito bem. Então, só sobrou aqui pra gente 377 como a nossa resposta, né? Um número ímpar que fica em 375 e 379.
Vamos continuar, minha gente. Vamos, mas a gente tem mais coisas para ver por aí. Ó, eu trouxe aqui algumas perguntinhas para ver se a gente fixou bem direitinho o nosso assunto. O número de dedos de uma mão, ele é par ou ele é ímpar? Quantos dedos eu tenho na minha mãozinha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5, então eu preciso saber se 5 é par ou ímpar. E vai ser o quê? Ímpar, né, gente? Porque 5 é ímpar. Agora, preste atenção. O número de dedos nas duas mãos. Conta quantos dedos você tem na sua mão. Não são 10? Então, 10 vai ser um número par ou vai ser um número ímpar? Preste atenção e vai respondendo aí. Número par, não é isso, gente? Agora, preste atenção. Cite, ou seja, diga 5 partes do nosso corpo que existem em pares. Que tem de 2, tá, gente? Par, 2. O que é que tem no nosso corpo que vai ter de 2? Boca tem 2? Não, só tem uma, né? Então, eu já não vou poder falar boca. Eu quero 5 partes do corpo que pode ser, que são em 2, que é par. Tá, alguém diz aí no chat se quiser dizer, depois a gente lê, tá certo? Ó, e o que é que eu vou ter em par no nosso corpo? Eu vou ter o olho, tenho 2 olhos, orelhas, pé, mão, braço, perna, ombro, joelho, cotovelos e várias outras coisas, né? Que eu vou ter em par, eu vou ter em 2. Então, gente, você precisa perceber que o par e o ímpar está relacionado em tudo que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso corpo. Então, isso fica muito fácil quando você vai estudar para o ímpar, porque é só você observar a sua vida, se observar, observar o mundo e sair procurando o que é que tem de par, o que é que tem de ímpar, tá certo? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas, tá? Pra gente ver se realmente ficou craque isso aí. E aí, o que é que a gente vai fazer? Reúna-se com seus colegas e responda as questões a seguir. Junta aí, chama o vizinho e vamos fazer o nosso quebra-cuca. Ó, quando somamos 2 números pares, podemos formar um número ímpar? E aí, será que se eu somar 2 números pares, eu vou formar um número ímpar? Sim ou não? Quem acha que é sim, bota no chat. Quem acha que é não, bota aí no chat também. Ó, deixa eu ver. Eu vou pegar o número 2 e vou somar 2 mais 2. Porque eu preciso pegar números pares, né? Então, vou começar devagarzinho com o número 2. 2 mais 2 dá 4. 4 é um número par. Agora eu vou pegar o número 6, que é par, e o número 2 também. 6 mais 2, 8. 8 também é par. Eita, professora, eu acho que esse negócio de pegar 2 números pares para formar um número ímpar, não pode. É, realmente, gente, não pode, é quase impossível, tá? Então, quando eu junto 2 números pares, eu só consigo formar outro número par, tá certo? Ó, quando somamos 2 números ímpares, podemos formar um número par. E agora? E aí, quem é que vai me dizer? Bota aí no chat se você acha sim ou não. Eu vou somar 2 números ímpares para ver se eu consigo formar um número par, tá certo? Deixa eu ver. Número 5 e o número 3. 5 mais 3, 8. Olha aí, hein? Peguei 2 números ímpares para fazer um número par. Deixa eu ver outro. 7 mais 3. 7 mais 3, 10. 10 é um número par. E o 7 é ímpar e o 3 é ímpar. Vamos ver outro número. 7 mais 5. 7, 5, 12. Número par, né? Então, quando a gente soma 2 números ímpares, nós podemos formar números pares, tá certo? E aí são os exemplos que a gente trouxe, né? 5 mais 3 dá 8, 7 mais 3, 10, tá bom? Vamos lá.
Posso ter um número ímpar cujo antecessor e o sucessor também são ímpares? E o porquê? Ó, será que se eu pegar um número ímpar, eu consigo ter um antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor, que é o número que vem depois, ímpar também, né? Será que eu vou conseguir ter 3 números ímpares seguidos? Será que eu posso fazer isso? Quem é que lembra? Diga aí se eu posso ou não posso ter 3 números ímpares seguidos. E aí, quem é que lembra? Isso a gente já falou no comecinho, hein? Não, né, gente? Eu não posso ter 3 números ímpares seguidos ou 3 números pares seguidos. Por quê? Porque a gente precisa ter uma alternância. O que é isso? Aquele negocinho que eu falei no começo. Sempre vai ter um número par, um número ímpar. Um número par e um número ímpar. A gente nunca vai ter 2 números pares e um número ímpar. Ou 2 números ímpares e um número par. Tá certo? Não vai ter isso não, tá? Vai ser sempre assim. Um número par, um número ímpar. Um número par e um número ímpar. E aí fica até mais fácil para a gente aprender. Tá certo? Vamos continuar. Ó, tem uma forma muito legal da gente aprender par ou ímpar, e é brincando. E aí, você já brincou de par ou ímpar? Sabe como é? Vou chamar um coleguinha, vou ver se ele vem, aproveitar que está ao vivo para ele aparecer. Adriano, você quer aparecer para brincar comigo de par ou ímpar? Vamos brincar de par ou ímpar. Ó, gente, para brincar de par ou ímpar é muito fácil. Você precisa de um coleguinha, Adriano, e aí a gente vai usar as mãos, tá? A gente bota a mão para trás e não pode mostrar para o colega, tá? E aí a gente vai botar os números, eu boto uma quantidade de número que eu quiser, Adriano bota a quantidade de número dele. E aí, ó, Adriano, tô vendo, viu? E aí a gente vai contar. Se eu já souber de cabeça se o número é par ou ímpar, beleza, eu já digo quem ganhou. Se não, eu posso fazer par ou ímpar até chegar no final. Vamos lá, Adriano. No 3, viu? 1, 2, 3. Ah, você não tem de par ou ímpar? Ah, é verdade, eu tenho que dizer quem é par e quem é ímpar. Eu quero par. Ímpar. Tá, 1, 2, 3. Ó, 5, né? Eu botei 4 e Adriano botou 1. Deu 5. E aí, gente, 5 é par ou 5 é ímpar? 5 é ímpar. E aí, quem foi que ganhou? Adriano. Parabéns, Adriano. Muito obrigada pela sua participação. Ah, tem perguntas? Nossa. Ah, tem pergunta, gente. Vê. No caso, o número 0 seria considerado um número par? Sim, gente. O 0, ele é um número par. Quem perguntou foi o Joaquim Silva. Muito obrigado, Joaquim, pela sua pergunta e a sua participação. 0, ele é um número par, tá certo? E aí a gente segue a sequência. 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par. E aí, quem tiver mais perguntas, pode perguntar, pode lançar sua dúvida, gente, não tem problema, que eu vou lendo aqui na hora, tá certo? Então, gente, ó, só pra gente ir amarrando e finalizando nesse minutinho que falta aí da nossa aula. Para brincar de par ou ímpar, precisa de 2 pessoas, tá certo? Pode fazer com a mamãe, com o papai, com os coleguinhas na escola, não tem problema. E é uma forma muito boa de você decorar quais são os números pares e os números ímpares, tá certo? E aí, gente, o que foi que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente aprendeu sobre o reconhecimento de números pares, números ímpares, falamos sobre retas numéricas também. E aí, eu vou agradecer mais uma vez a participação, tá certo, de vocês aqui no nosso chat. Obrigada pelos elogios, pelas perguntas. E eu queria puxar a sardinha para o meu lado e mandar um beijo para a minha escola, o Kaique Diogo de Braga. Um beijo, gente, para vocês e para todo mundo que participou e está assistindo a minha aula, tá certo? Ó, esse foi a referência que a gente utilizou hoje. Essa foi a nossa aula. Muito obrigada e eu espero vocês na próxima aula.